Porque há um espírito que governa. Eu vou continuar daquele vídeo que eu coloquei agora. E Jesus estava a dizer, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Não foi para a Judeia, como eles queriam que ele fosse. Mas depois subiu também ele, não publicamente, como os irmãos queriam, mas em oculto. Fez o oposto daquilo que eles queriam. Aqui também em João capítulo 12. Capítulo 12, outra passagem tão interessante sobre esta questão do Jesus, porém. Sobre esta questão sobre boas ideias ou ideias de Deus. Ouça, eu estou a pregar isto porque foi para mim ao longo dos anos. E nós vamos aprendendo, e não estou a dizer que não sou vulnerável às boas ideias. Mas nós vamos aprendendo, homens de Deus. Passem tempo com o Espírito Santo. Eu no primeiro vídeo, no outro vídeo, coloquei que está lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 1 e 2, que Deus estava a reprová-los porque eles não paravam para se aconselhar com Deus. Não buscavam o conselho de Deus, iam atrás do conselho de toda a gente. Como eu já uma vez disse também, se Deus diz sim, não procure uma segunda opinião. Se Deus diz não, não procure uma segunda opinião. E aqui no capítulo 12, alguns gregos desejam ver Jesus. Isto é uma passagem que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isto. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Provavelmente eram pessoas importantes. Porquê? Cheias de dinheiro, influentes. Porquê? Porque diz aqui, estes pois se dirigiram a Filipe, não é? E rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Eram os discípulos de Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, olha, foram ter com Jesus dizer, olha, estão aqui estes homens, era bom que tu os pudesses ouvir. Eles querem falar contigo. Sabe o que é que Jesus lhes disse? O Jesus disse. Impressionante. Jesus não se movia por influências. Os filhos de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios dos frutos do Espírito, são cordiais, são bondosos, são cheios de amor, de paz, de alegria, de domínio próprio, mansidão. O meu próprio vídeo que Deus já colocou no meu coração vai ser sobre os frutos do Espírito, mansidão e domínio próprio. Mas não se movem pela pressão da opinião pública, pela pressão da sociedade, pelas boas ideias de toda a gente à nossa volta. Respondeu-lhes, porém, Jesus. Julgam que Jesus foi dizer, oh, a sério, quem é que são eles? Onde é que eles estão? Ok, vamos marcar aqui uma hora que eu os possa receber. Não era a altura. Jesus movia-se pelo Espírito. Ele estava em perfeita comunhão com o Pai. E diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele mudou de conversa completamente. Acho que os discípulos, quando começaram ele a falar isto, nem entenderam o que estava a passar. Olhem a conversa de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que é que isto tem a ver com o encontrar-se com os gregos? Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, não ama as coisas deste mundo, odeia o sistema, não segue o sistema. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele continua, não tem nada a ver com gregos. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E ele continua. Agora está angustiada a minha alma. E que dizer eu, Pai? Salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ouça, e agora veio, ouça isto. O sobrenatural. Então veio uma voz do céu. Que as pessoas ouviram. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou.
Então explicou Jesus, ele continua a explicar sobre esta voz. Não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. O que eu quero chegar aqui é assim. Ouça a boa ideia. Os discípulos também estavam na carne, estavam nas coisas naturais, no que era, eles viam o que pensavam que era benéfico. Mas Jesus estava na dimensão já do Espírito. Os discípulos viviam no mundo de levar Jesus para a coroa. O estabelecer como o futuro rei de Israel, da coroa. Mas Jesus falou da cruz. Jesus falou da cruz. Não era a altura da coroa, era a altura da cruz. Tinha muita coisa aqui para dizer sobre este aspecto, mas queria aqui só deixar esta situação sobre a questão de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. As boas ideias de Deus, as boas ideias de Deus, a ideia de Deus, não as nossas próprias ideias. Aqui no João, estou aqui em João, é mais fácil, aqui no João capítulo 14, versículo 17, ouça o que está aqui. Um dos versículos mais tremendos. Capítulo 14, versículo 17. Diz assim: E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Está a ver aqui a diferença entre aqueles que andam no mundo, na mente natural, nas boas ideias da mente. Sabe uma coisa? Você nem sabe de onde é que as ideias vêm. Eu já disse no outro vídeo, a nossa mente é o campo de batalha. O diabo tem acesso à nossa mente. Nós temos de saber filtrar de onde as ideias vêm para nos obrigar, para nos forçar a afetar as emoções e depois a vontade para nos forçar a agir. Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. O mundo não vê, o Espírito não vê, não sabe, não conhece o Espírito Santo. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora aqui João também, no capítulo 16, versículo 8 a 14, diz assim... Está a falar do Espírito Santo. Ouça, não há nada mais importante na vida do cristão do que estar cheio do Espírito Santo, para ouvir de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que têm as ideias de Deus. Estão no sítio certo, à hora certa, não se movem por aquilo que a multidão vai dizer, que a maioria acha, que aquilo que a sociedade aprova. A pressão pública. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele continua. Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que ele enviou o Espírito Santo que veio, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando Jesus estava a falar do Espírito Santo, ele está a falar do Consolador. Não temais, não fiqueis ansiosos, eu vou para o meu Pai, mas eu envio o Espírito Santo, o Consolador, ele vos vai guiar na verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Outra primeira de João que eu quero aqui ir. João, hoje estou só em João. No capítulo 2, versículo 27, diz assim. Quanto a vós outros, ele está a falar sobre a questão de não serem enganados, permaneçam em Deus, permaneçam na palavra, permaneçam no Espírito, permanecer nele, na luz, para não serem ludibriados, para não serem enganados. Depois ele diz, quanto a vós outros, a unção, que é o poder do Espírito Santo, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Ouça agora o que diz aqui, algo tremendo. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Está a falar de ninguém, não estou a falar de nós nos ouvirmos uns aos outros, que estão cheios do Espírito Santo, exortar uns aos outros. Está a falar de não depender de pessoas que não seguem a Deus. Não temos que ouvir, não temos que aprender nada de ninguém do mundo. Está aqui escrito. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Mas como a unção do Espírito Santo que está em nós ensina, nos dirige, nós não precisamos de mais nada. A respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa.
permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quero terminar aqui com um versículo que Deus me levou um dia a usar, que está em Salmos, no capítulo 37, que eu preguei aqui há uns tempos, há uns anos, 2 ou 3 anos, uma mensagem que era alimenta-te da verdade, alimenta-te da verdade. E agora voltou ao meu coração esta palavra que está em Salmos, no Salmo 37, no versículo 3, diz assim: do que é que nós nos estamos a alimentar? Porque aquilo que nós colocamos na nossa mente é aquilo que vai sair pela nossa boca. E eu vou terminar em breve. Diz assim: confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade. Alimenta-te. Seja este o nosso alimento. Para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Para termos a ideia de Deus. Para ouvir a voz do Espírito Santo. O diabo é exímio. As trevas, o sistema que tem acesso à mente, à nossa mente, com as ideias que, se não nos puder destruir, vai nos tornar infrutíferos, ineficazes, estéreis, completamente inúteis na obra de Deus. Deus os abençoe grandemente. Tenha a ideia de Deus e não as boas ideias.